professora Aline Barbosa, sou doutora em Administração de Empresas e nessa videoaula nós vamos falar sobre as empresas de sócio único. Você já parou para pensar sobre como é possível que uma empresa tenha um único sócio? Geralmente a gente está acostumado a ouvir das grandes empresas que possuem vários sócios, acionistas, investidores, não é mesmo? Mas agora a gente vai falar daquelas empresas que são menores, que são pequenas e que possuem apenas um sócio. Existem diversos formatos de empresas que podem ter aí um sócio único. Então a gente pode falar sobre as MEIs, que são as microempresas, né, de microempreendedor individual, tá? Então é uma categorização de um tipo de empresa. Então esse microempreendedor individual, ele vai abrir uma empresa, tá? Com alguns benefícios que uma empresa maior, uma empresa que tem um faturamento maior, uma empresa que tem vários sócios não tem. Então, como por exemplo, a isenção de impostos federais, como por exemplo, imposto de renda, PIS, COFINS, IPI e outros impostos que uma empresa grande precisa pagar, tá, para o governo e para órgãos que fiscalizam essa empresa. Geralmente, as empresas MEIs, elas são optantes pelo Simples Nacional, que é esse regime em que essas empresas têm isenção desses altos impostos, tá? E ela vai pagar ali, por exemplo, um valor fixo mensal, tá? Para Previdência Social, impostos como ICMS, ISS, ela vai pagar mínimos impostos, tá? Quando a gente está falando da MEI, esse regime permite a contratação de apenas um funcionário e um faturamento de até R$81 mil por ano. Depois disso, a gente tem a ME, que é o microempreendedor. Também vai ser uma empresa de um único sócio, permitindo que tenha outros sócios, mas pode ter um sócio único. Essa empresa também pode ser optante pelo Simples Nacional, ter isenção de grandes impostos, mas ela pode ter um faturamento anual de até R$360 mil. Então, até R$81 mil por ano MEI, até R$360 mil por ano ME. Depois disso, a gente vai para empresas de pequeno porte, que são aquelas que têm um faturamento de 360 mil até 4 milhões e 800. Depois disso, passando disso, e aí então essa empresa ela já se categoriza em outro tipo de fiscalização. Ela tem uma outra categorização empresarial. Então nós estamos falando aí de 3 tipos de empresas que podem ser constituídas a partir de um único sócio. Nós temos uma MP da Liberdade Econômica que foi sancionada em setembro de 2019, tá? Para trazer algumas liberdades econômicas para essas empresas, como por exemplo a flexibilidade de leis trabalhistas, tá? Para empresas com até 20 funcionários, a liberação de alvarás para empresas que exercem atividades de baixo risco para a sociedade ou para o meio ambiente, né? A separação do patrimônio jurídico e pessoal, por exemplo, a partir dessa MP, ou empresas que são categorizadas como EIRELI, que é outra categorização também de empresas individuais, o patrimônio do proprietário, ele é separado do patrimônio pessoal dele. Então, por exemplo, se essa empresa decretar falência, se ela estiver devendo para colaboradores ou para fornecedores, por exemplo, a partir dessa liberdade, o patrimônio físico dele não é confiscado para pagar essas dívidas, tá? Já no caso, por exemplo,
quando não tinha essa MP, e isso, se acontecesse isso, esse empreendedor poderia perder seu carro, sua casa, caso ele tivesse, para arcar com essas despesas, essa dívida que ele poderia ter aí contraído. Quando a gente fala então de microempreendedores, quando a gente fala de empresas de sócio único, nós estamos falando de uma parcela gigantesca. A maior parte dos CNPJs que existem hoje são de microempreendedores, são de empresas de sócio único. E isso é muito importante porque movimenta a nossa economia, dá alternativa para que as pessoas possam empreender, possam investir, movimenta a nossa economia, amplia as nossas possibilidades como consumidor. Então, desde pequenos mercadinhos, aquela lanchonete de bairro, aquela lojinha que você gosta de comprar coisas para sua casa ou coisas de material escolar, enfim, pequenos comércios. Então, essas empresas, essas microempresas e esses microempreendedores são fundamentais para o giro da nossa economia e para nós como consumidores também, para termos aí a opção, né, para termos possibilidades no mercado. Eu espero que vocês tenham muito sucesso na jornada de estudo de vocês e até a próxima!